Aí eu percebi que eu comecei a falar de vários temas do meio da história, e não contei o começo. Sexualidade sempre foi um tema muito presente na minha vida. Eu tenho amigos desde sempre que gostam muito do tema, a gente conversa muito sobre vários assuntos relacionados. E eu percebia que muitas dúvidas eram comuns entre várias pessoas, eu tinha muita curiosidade sobre as dúvidas alheias, os desejos alheios, as fantasias dos outros. E é uma coisa, assim, que por causa da nossa sociedade a gente não fala muito. No geral, a gente não fala muito sobre sexo, a gente vai aprender um pouco mais na aula de biologia, e sexo não é só biologia, então já começa aí um equívoco. E com os nossos amigos, que às vezes sabem tanto quanto a gente, ou seja, nada. Ou com pornografia, que a gente sabe que não é uma boa escola, assim, né? Que a gente fica com os estereótipos na cabeça, esperando algumas coisas muito loucas do sexo e pode até se decepcionar com o sexo da vida real. E nutre algumas fantasias e algumas expectativas um pouco grandes, né? Pra nossa cabecinha. Principalmente quando a gente é adolescente e o primeiro contato que a gente tem com o sexo e com a sexualidade é esse. Eu acredito muito, muito nessa troca entre seres humanos. Se a gente não troca as coisas que a gente sabe, as opiniões que a gente tem com outros seres humanos, a gente não cresce, a gente não evolui. E a gente está trocando o tempo todo. Mesmo quando a gente não fala, quando a gente não se comunica, a gente está emitindo uma opinião, uma postura em relação a determinado tema, em alguma situação específica. Tudo é contexto, tudo é jeito como a gente fala as coisas. E uma família que não fala sobre sexualidade também está educando seus filhos, também está passando uma mensagem de que aquilo não é para ser falado, de que aquilo é errado, de que aquilo é obscuro, ou de que não há informação a ser passada a aquele respeito, ou de que aquilo não existe, o que não é uma verdade. Quando você não fala sobre um assunto, você está invisibilizando ele, e isso não significa que ele vai deixar de existir, ele não vai sumir magicamente, ele não vai deixar de ser uma questão na vida daquela pessoa que tem várias dimensões, várias áreas da vida para trabalhar. E à medida em que ela vai crescendo e se desenvolvendo, ela vai percebendo que algumas áreas da vida dela ela não sabe como lidar. Ela não teve essas ferramentas desde sempre, ela não aprendeu a lidar com as próprias emoções, ela não sabe se relacionar com outras pessoas afetivamente, ela não sabe se relacionar com outras pessoas sexualmente, ela não sabe sobre a sua sexualidade, não conhece o próprio corpo. Isso vai trazer algumas questões para essa pessoa. É um tanto limitado pensar que a nossa sexualidade só diz respeito aos nossos genitais e às práticas que nós temos quando fazemos sexo e quando nos relacionamos sexualmente com outras pessoas. A gente está emitindo posicionamentos sobre a nossa sexualidade o tempo todo, e inclusive isso diz respeito a áreas que muitas vezes passam despercebidas, como questões políticas, como questões religiosas, como questões culturais, e tudo isso é algo que me fascina, que sempre me chamou atenção e que eu sempre quis discutir. Pensar nisso, pensar na nossa relação com as pessoas, pensar em por que isso é tão difícil, em por que a gente tem tanta dificuldade com coisas que não deveriam ser tão difíceis assim. Mas a gente tem muita dificuldade e eu queria entender de onde vinham esses bloqueios, essas restrições, essas crenças, porque muito do que a gente ouve falar sobre sexualidade tá equivocado, tá completamente equivocado. Mas por que então tanta gente acredita nisso? Eu acredito que é um tema que traz muitas dúvidas, muitas frustrações, muita ansiedade para muita gente. E tem muita gente por aí que não tem com quem falar sobre isso. Não tem onde buscar informação de uma maneira clara, natural, acessível, realmente baseada em informações e fatos e pesquisas e estudos e não em achismos. Então eu não quero complicar o tema. Eu quero que as pessoas consigam conversar sobre os seus anseios, as suas angústias de uma maneira honesta, de uma maneira sincera. Uma comunicação eficaz pode fazer toda a diferença, e uma comunicação não eficaz pode destruir relacionamentos, famílias e situações que são importantes para você. Por isso que eu espero que esse canal seja uma forma de comunicar
e da gente trocar sobre sexualidade, todos os temas que têm alguma relação com a sexualidade e que seja uma discussão leve, tranquila, que flua naturalmente, que eu possa falar aqui e ouvir vocês aí. E é isso, eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo até aqui. Eu aguardo as considerações, os comentários, as sugestões de vocês para construirmos juntos essa oportunidade, essa ferramenta de falar mais sobre sexualidade, de termos relações mais saudáveis, mais felizes e muito, muito, muito mais prazerosas.